Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui mais uma edição do Capitão América, dessa vez A Morte do Sonho, essa fase fantástica aqui do Ed Brubaker, né? Temos aqui na capa o Ed Brubaker, o Mike Perkins e o Steve Epting, tá? Os artistas aqui da capa. E temos essa belíssima arte de capa aqui, né? Esse quadrinho aqui eu acho ele realmente histórico, né? Porque é o momento que o Capitão América ele acaba morrendo após os eventos, né, que aconteceram lá na Guerra Civil. Ele se entrega lá na Guerra Civil e acaba então sendo conduzido para ser julgado, e quando chega nas escadarias lá do palácio, onde ele seria do Palácio da Justiça, onde ele seria julgado, ele leva os tiros que causam a sua morte, né? E aí temos essa belíssima capa aqui, temos a lombada, Capitão América, A Morte do Sonho, Marvel. Aqui atrás uma arte belíssima também do Soldado Invernal, tá? A Última Batalha da Sentinela da Liberdade. Reúne as edições 22 a 30 da revista do Capitão América e mais um especial aqui do Soldado Invernal, tá? Então vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que tá a história aqui, né? Belíssima, tá muito bonitas, né? Essas edições aqui eram muito caprichadas da Marvel Deluxe, né? Papel bom, guarda muito boa, né? Tudo muito bem caprichado, né? Era difícil você encontrar até erros aqui, né? Mas enfim. Capitão América, A Morte do Sonho, roteiro Ed Brubaker, Steve Epting, Mark Perkins, Lee Wilkes nos desenhos, tá? E Mike Perkins, Stefano Gaudiano e Rick e Roberg na arte final, Frank Darmata e Mart Mila nas cores, ok? E aí temos um prefácio, temos a história até aqui, né, o que aconteceu, que vai explicar tudo o que aconteceu na edição anterior e mais mais alguns relatos aqui do que aconteceu na Guerra Civil dos heróis, tá? Aqui nós vamos ter já um capitão, aqui já vai estar rolando a Guerra Civil, tá? Nessa edição aqui já está rolando a Guerra Civil. A Sharon Carter, ela está sendo avaliada por um psicólogo da SHIELD, né? E aqui ela está contando, eles estão relatando o fato do momento em que a Sharon desobedece a ordem da Maria Hill, que neste momento aqui, né, seria uma das grandes comandantes ali da SHIELD, porque quem está controlando nesse momento, estaria controlando nesse momento aqui a SHIELD seria ela, tá? Porque o Nick Fury, ele não está controlando a SHIELD nesse momento, e ela teria ficado provisoriamente no lugar do comando aqui do Nick Fury. E aí aqui a gente está vendo cenas ao fundo, que são cenas realmente das lutas que aconteceram entre os heróis, né, principalmente entre o Capitão América e o Homem de Ferro, nos eventos da Guerra Civil. E aqui está sendo discutido aqui no momento, o momento em que a Sharon ela acaba desobedecendo as ordens da Maria Hill, acaba desobedecendo as ordens da SHIELD, né? Aqui ela tem uma conversa com Dum-Dum, que também está insatisfeito com essa situação de caçar os heróis, caçar o próprio Capitão América, né? Porque nesse momento aqui a SHIELD quer capturar o Capitão América. Então a Sharon, ela, a mando da SHIELD, ela arma uma armadilha para o Capitão América aqui, para que eles possam capturá-lo, mas ela tenta persuadi-lo, né, com suas palavras. Eles passam a noite juntos aqui, ela tenta persuadi-lo ali, mas ela não consegue, né, e a gente acaba percebendo aqui que ela dá, quando ela dá um endereço errado, né, porque eles tinham um trato entre eles aqui, eles tinham um código entre eles, que quando eles quisessem se encontrar, né, eles teriam um lugar secreto para isso, e aí a Sharon dá o endereço errado para a SHIELD. Chegam ali os mata-capas, né, que são esses agentes com essas armaduras que são chamadas de mata-capas, ou seja, são os mata-heróis. Incrível como a SHIELD deixou de ir atrás de bandidos, de criminosos, para ir atrás dos heróis, né? Tudo por conta da lei de registro. E aí é esse momento que a gente vê que a Sharon aqui ela acaba desobedecendo, e o avaliador dela, né, o psiquiatra, o psicanalista ali, que está avaliando ela ali, acaba liberando ela para o serviço, e a gente percebe que esse cara está trabalhando, na verdade, esse psicólogo está trabalhando, na verdade, para o Caveira Vermelha, e que esse cara aí, na verdade, é uma outra pessoa, tá vendo? Olha,
aperta um botãozinho aqui e aí é uma imagem holográfica, né? Acaba então surgindo quem é de verdade, que é o Dr. Faustus, né? Que é um psiquiatra também, né? Um psicólogo também, mas que trabalha com hipnose, com palavras-chave, chaves e que mexe na mente das pessoas, né? E aí a gente vai ver todo esse desenrolar aqui durante essa guerra civil. A gente vai ver que o Soldado Invernal, ele trabalhando com o Nick Fury, a gente descobriu na edição anterior que o Soldado Invernal e o Nick Fury estão trabalhando juntos, né? E aí o Soldado Invernal invade uma das instalações da SHIELD aqui e pega um dos MVA, que são esses modos de vida artificial, né? E que é um dos Nick Fury aqui, né? Que se parece com o Nick Fury, que é uma réplica dele. E ele então instala um programa aqui que o Nick Fury passou para ele, e através desse programa, né? O Nick Fury vai conseguir ver, enxergar tudo o que acontece dentro da SHIELD, escutar todas as conversas, né, por conta desse MVA, né, esse modo de vida artificial aqui. E aí o Soldado Invernal então faz essa instalação desse programa e fica esse robô lá, esse ciborgue lá, vendo tudo e descobrindo tudo o que está acontecendo dentro da SHIELD, né? E aí a gente vai ver, né, que o Nick Fury e o Soldado Invernal estão trabalhando juntos, né, combatendo esses mata-capas, combatendo esses agentes da SHIELD ali, né, não matando os caras, mas neutralizando eles ali da forma que eles podem para tentar ajudar de alguma forma ali o Steve Rogers, né? A gente vai ver aqui que o Caveira Vermelha e o Doutor Destino estão fazendo uma aliança, né? Eles têm planos ali, têm uma aliança, eles têm um equipamento, eles têm toda uma tecnologia ali que o Caveira precisa, né? Que o Doutor Destino ajude ele, passe para que ele possa concretizar os seus planos, né? E aí a gente também está vendo aqui que o modo de vida artificial aqui, esse MVA do Nick Fury, tem uma conversa com a Sharon, né? O Capitão ele abandona um pouco a luta lá na Guerra Civil e tenta, né, encontrar o Caveira Vermelha, tenta encontrar algum rastro do Buck, né, porque ele sabe que se ele encontrando o Caveira Vermelha, ele pode encontrar o Buck, ele invade uma das instalações da Hydra aqui, né, ele acaba sendo descoberto, né, e ele tem que lutar com esses elementos ali da Hydra, esses soldados da Hydra, todos ali, né, uma luta acirrada, e quando ele está ali prestes, né, ele está vencendo a luta, digamos assim, esse prédio acaba explodindo e quando ele olha são os mata-capas, né? A SHIELD acabou de chegar ali, cerca ele está completamente cercado e aí esses mata-capas são totalmente neutralizados de repente. Quem faz isso é a Sharon, né? A Sharon Carter ajudando ali o Steve Rogers, o Capitão América, falando para ele que hoje ela entende que ele estaria certo após alguns acontecimentos que aconteceram lá na Guerra Civil, como por exemplo o Golias ter sido morto por aquele ciborgue do Thor, né? E pelo Tony Stark estar contratando criminosos, assassinos, né? Vilões, ela entende então que o Capitão América está certo, né? E ela fica do lado dele, tenta ajudar ele o máximo que ela puder ali dentro dos limites dela, né? E aí a gente vê que o Zola, o Arnim Zola também entra aqui na história, está ajudando aqui o Caveira, né? Lembrando aqui que o Caveira e o Alexander Luke estão dividindo o mesmo corpo, tá? Alexander Luke e Caveira Vermelha, eles estão dividindo ali o mesmo corpo, as mentes deles estão conflitando ali dentro do mesmo corpo, tá? E aí nós temos aqui nesse momento começa a edição do Soldado Invernal, né? Que é o Soldado Invernal aqui, é época de Natal, né? A Guerra Civil está rolando ali, ele começa a se lembrar de um dos natais lá de 1944, né? Onde eles foram para um baile, mesmo em plena Segunda Guerra, né? Eles não deixavam morrer esse espírito de Natal, sempre que eles tinham alguma oportunidade de comemorar e não deixar essas datas históricas e comemorativas morrerem, eles não deixavam, né? Mesmo em plena Segunda Guerra Mundial. E aí ele compara aquele tempo com o tempo de hoje, como as pessoas hoje estão mais frias, como as pessoas hoje se importam muito menos, né? E aí o Nick dá a ele
uma missão que é encontrar, né, impedir que esses três jovens Vingadores aqui, que é o Patriota, o Visão, né, e a Gavinha Arqueira, né, que eles invadam uma das instalações da Hydra aqui. Por quê? Porque eles querem fazer aquilo que é certo, eles querem fazer aquilo que o herói faz, que é combater o crime, combater os criminosos, né? E aquilo que eles estão sendo impedidos de fazer, por quê? Porque eles estão sendo caçados pelos Vingadores e pela SHIELD, né? E aí o Nick pede ao Soldado Invernal que impeça eles de invadir ali, porque eles vão acabar sendo presos, né? E sendo mandados para a zona negativa, porque era isso que o Tony Stark, o Reed Richards, né? E o Hank Pym estavam fazendo lá com seus amigos, com seus aqueles que sempre lutaram ao lado deles, agora estavam fazendo esse tipo de coisa, né? E aí o Soldado Invernal chega ali para tentar impedir eles, acabam lutando um com o outro ali, e aí eles acabam se entendendo, depois que o nome do Nick Fury é citado ali pelo Soldado Invernal, eles acabam conversando, acabam se entendendo, e aí chega um agente da Hydra ali, e aí o Soldado Invernal não vê outra alternativa a não ser agora embarcar nessa invasão junto com esses três jovens Vingadores ali, né? E eles então invadem esse prédio, que é realmente um prédio, é uma instalação da Hydra, e aí eles estão lutando juntos ali, os três estão lutando juntos, o Soldado Invernal em seus pensamentos reconhece que eles são muito bons, né? E eles acabam então destruindo toda essa instalação da Hydra ali juntos, tá? E aí eles se despedem ali, fica até um mal-estar entre eles ali e tal, uma certa uma coisa ríspida entre eles ali, mas o Soldado Invernal vai e eles ficam, só que o Visão, após analisar, né, porque o Visão é um androide ali, e lembrando que esse Visão aqui não é o mesmo Visão antigo que foi morto pela Feiticeira Escarlate após a queda durante a queda dos Vingadores, né? É um outro Visão esse aqui. E aí, esse Visão aqui, ele acaba lendo, né, toda a estrutura ali desse homem, e ele acaba descobrindo que ele é o Buck, né, que é o antigo companheiro do Capitão América, né, e eles ficam então, o que eles fazem? Eles vão seguir o cara, e eles encontram o cara nesse cemitério aqui, onde ele está prestando homenagens ao Jack Monroe, que ele acabou matando lá naquela primeira edição, Capitão América Soldado Invernal, onde ele matou o Jack Monroe, porque o Jack Monroe serviria para ser incriminado por vários atentados e alguns assassinatos. Isso quando o Soldado Invernal estava sob a influência, né, do comando mental do Alexander Luthor ali, tá? E aí ele começa a relembrar, né, os momentos em que o Jack Monroe foi o Buck, foi o Capitão América, foi o Nômade, né? Então ele relembra tudo isso, está ali prestando as homenagens a ele, pedindo perdão por ter matado ele. E é o momento que chegam aqui os Jovens Vingadores, os três, né? Eles batem continência para o Buck, reconhecem a importância dele ali, né? Conversam com ele, o Buck manda um recado para o Steve, né? Para o Capitão América, ali, porque sabe que os três estão atuando ao lado do Capitão América diretamente, e aí o Buck continua com as suas lembranças ali, lembrando daquele último baile, né? Lá de 1944, aquele baile de Natal de 1944, onde eles até ajudaram o Centelha a arrumar ali uma namorada, né? E aí, no momento que ele ainda está lá no cemitério, chega o Príncipe Submarino, o Príncipe Namor, né? Já que eles estão apertando a mão, fazendo uma aliança, que aliança essa que será muito importante também para os eventos da Guerra Civil, tá? E aí termina a edição do Soldado Invernal aqui. E aí retomamos as edições aqui do Capitão América, onde nós vamos ter aqui, né, uma narrativa sobre a vida do Capitão América, né, desde a época e antes dele se candidatar a ser soldado, no momento do soro, no momento que ele se toma o soro, né, que ele se torna o Capitão América, a narrativa dele ali durante a Segunda Guerra. E por que está tendo essa narrativa novamente? Porque o Capitão América foi baleado, né? O Capitão América, ele foi baleado, né? O Capitão América, ele foi preso, na verdade. Desculpa, gente, eu quase que eu adiantei aqui. O Capitão América, ele foi
preso aqui porque ele se entrega, tá? E aí a repórter aqui, né, que essa moça, ela tá narrando, ela conta um pouco da história do Capitão América e fala do momento aqui que o Capitão América, após a última batalha, que foi uma grande batalha para quem leu a Guerra Civil, é o momento que o Capitão América se entrega, né, para que Nova York, para que a população não sofra mais com aqueles confrontos ali, tá? E aí o Capitão América está preso aqui, existe toda, né, uma comoção, porque ele está sendo esperado, né, no Palácio da Justiça ali, tem várias pessoas, alguns chamando ele de traidor, outros dizendo que ele precisa ser libertado, e aí nós temos a Sharon lá, a Sharon começa a lembrar de todas, de, de todo momento em que ela ouviu falar dele, desde quando ela era criança, que a tia dela pega e comentava, falava sobre ele, até o dia que ela ouviu pessoalmente pela primeira vez, né? Que ela ficou encantada, apaixonada por ele. Temos o Bucky aqui também, e aí é o momento que o Capitão América chega até esse Palácio da Justiça, nesse caminhão super reforçado. Ele está preso, ele está algemado, né? Ele está com equipamento ali que está limitando os movimentos dele, a força dele, tá? É um neutralizador de força que ele está usando ali, colocaram nele, e o Bucky começa a lembrar dos momentos que ele viveu com o Capitão América também, lá na Segunda Guerra, lembrando como ele era um homem honrado, mesmo em meio a tanta violência, né? E aí nós temos o Capitão América saindo do caminhão, sendo levado pela escadaria, ele é xingado, ele é humilhado, joga um tomate nele, e é um momento que ele percebe que uma mira está nas costas do policial. E ali naquele momento, né, ele olha, ele vê que tem uma mira, que tem uma arma apontada para o policial. Ele então, né, nesse último momento ali, mesmo ele estando totalmente indefeso, ele ainda tem um ato de coragem, um ato de bravura ali, e se joga na frente do policial para levar a bala. E aí o Faustus, né, o Dr. Faustus e o Alexander Lukin, o Caveira Vermelha, percebem que ele viu. Mas isso tudo era um plano, eles queriam realmente que o Capitão se jogasse na frente da bala, porque o Caveira sabia que o Capitão América faria isso, porque isso era bem do caráter dele, né? E é isso que ele faz, né? Mesmo em toda essa situação que ele tá, ele se joga, ele defende esse policial, ele toma o tiro no lugar desse policial, e aí quando a multidão toda, né, fica toda alvoroçada ali, né, a Sharon se aproxima dele, só que alguém encosta uma arma no peito dele e dá 3 disparos, né? Ele é morto a sangue frio e a queima-roupa na escadaria do fórum onde ele ia, né, ser julgado, né, do Palácio da Justiça onde ele seria julgado. E aí ele fica ali, né, com sangue escorrendo pela boca, e as últimas palavras dele ali para Sharon, né, dizendo que ela é de tirar o fôlego, né, que ela é linda. E aí a Sharon pede socorro, o Falcão está olhando lá de cima, o Soldado Invernal corre em direção à janela que saiu o disparo, ele se joga lá, o Falcão vai atrás dele achando que ele seria o responsável, que ele seria o atirador, mas aí logo eles se entendem e percebem que o atirador está do lado de fora. Então o Falcão carrega ele, e a gente vê que o atirador era o Ossos Cruzados, né? E enquanto isso, o Steve Rogers está sendo levado na ambulância, né, para o hospital. E aí eles entram em combate, né? O Ossos Cruzados e o Soldado Invernal, eles entram em combate ali, um combate acirrado, só que, né, o Soldado Invernal, com o seu braço de metal mecânico ali, ele dá uma surra violenta no Ossos Cruzados, tá? Porque ele está com muita raiva, está muito irado, né? A Pecado tenta ajudar, mas o Caveira Vermelha dá ordens a ela para que ela não se intrometa, né? Então, Ossos Cruzados, ele é nocauteado, ele é levado preso pela SHIELD. Enquanto isso, o Capitão América é levado para o hospital, né, em uma situação crítica ali, uma situação realmente muito difícil. Então, chega um momento ali que é dada a notícia que o Capitão América morreu, tá? O Capitão América tinha acabado de falecer e todos ficam atônitos ali. O Falcão começa a lembrar dos primeiros momentos que eles trabalharam juntos, que eles atuaram juntos ali, né? A Sharon vai
para o banheiro, muito abalada, e quando ela chega lá no banheiro, a Pecado está ali disfarçada e fala para ela uma palavra-chave que é lembre-se. E nesse momento, então, ela começa a se lembrar de tudo, começa a se lembrar do momento da confusão que o Steve Rogers foi baleado, né? Que ele levou aquele tiro no lugar do policial. E aí ela vai se aproximando, e quando ela se aproxima, ela vê que foi ela, a Sharon Carter, que deu os 3 tiros a queima-roupa no Capitão América, no Steve Rogers. Então ela senta no chão desesperada e pergunta o que foi que eu fiz, né? E aí nós temos a cena aqui do Capitão América já com o corpo dele embrulhado e com a mão dele pendurada, a morte do sonho, tá? E aí nós temos aqui a história que definiu a morte do Capitão América. E aí daqui para frente a gente vai ter alguns elementos, né, que vão ser as reações de alguns desses personagens. Nós vamos ver aqui a Sharon completamente irritada, nervosa, querendo ver o corpo do Steve Rogers, só que quando ela vê o corpo dele, vê que aquele soro, né, por conta do Steve ter morrido, o soro perdeu o seu efeito, e aí ele ficou numa forma assim bem seca, ficou na capa aqui, né, esquelético, e ela fica muito chocada com isso. O Tony Stark está ali falando, ela dá um tabefe na cara do Tony Stark, tabefe bem dado por sinal, né, merecido mesmo, e aí e vai se desenrolando. Aqui nós temos o velório esse que os Novos Vingadores, né, aquele grupo que o Capitão América estava atuando, né, que era o Homem-Aranha, Luke Cage, Wolverine, Doutor Estranho, Mulher-Aranha, entre tantos aqueles outros que apoiaram o Capitão América, nenhum deles puderam estar no velório e muito menos no enterro do Capitão América, porque se eles aparecessem ali, eles seriam presos na hora e mandados para a zona negativa, né? E aí nós vamos ter aqui a Pecado, né, junto com o Caveira Vermelho e o Arnim-Zola, o Dr. Faustus, levando adiante os seus planos ali, né? E nós estamos vendo aqui o velório secreto, que aí sim são aqueles que estavam ao lado do Capitão América na Guerra Civil. Eles fazem um velório deles ali secretos, né? Sem poder ir ao velório oficial, sem poder ir ao enterro, né? Faz ali uma reunião entre eles ali, onde eles estão conversando e discutindo, né, as coisas e lembrando e se lamentando pela morte de um grande amigo, de um grande homem, segundo eles ali, né? E aí nós temos o Buck aqui completamente revoltado, arrumando briga em bar, né? E aqui prometendo, jurando vingança e jurando matar o Tony Stark também, tá? Nós vemos aqui o Tony Stark dando alguns pronunciamentos que ninguém consegue acreditar, que ninguém consegue levar a sério. Vemos aqui que logo eles fizeram alguns pontos de homenagem ao Capitão América, colocando o escudo dele em exposição. Inclusive um desses pontos é o Museu Smithsonian, né, que inclusive aparece lá uma cena bem parecida com essa aqui, ó, lá no filme Capitão América Soldado Invernal, né, onde vamos ter lá a roupa do Capitão América exposta junto com o escudo, né? E aí a gente vê isso aqui, e a gente vê aqui que a Sharon também está muito abalada ainda com tudo que aconteceu, né? Ela vê que existe uma voz na cabeça dela forçando ela a fazer coisas que ela não quer, forçando ela a pensar coisas que ela não quer pensar, né? E aí o Falcão chega ali para ajudar ela então decide ir com o Falcão para tentar encontrar o Caveira Vermelho e tentar encontrar o Soldado Invernal, para que eles possam então ajudar, né? Que eles sabiam que um dos grandes vontades do Capitão América, do Steve Rogers, era ajudar o Buck, né? Era achar o Buck e ajudar ele. Enquanto isso, lá na SHIELD, eles descobrem que aquele MVA estava sendo utilizado pelo Nick Fury, né? E aí eles descobrem isso e acaba então sendo desmascarado esse plano aí do Nick Fury. O Soldado Invernal então fica no encalço para tentar recuperar o escudo verdadeiro do Capitão América, e ele faz isso justamente enfrentando a Viúva Negra, né? Eles que foram treinados pela Sala Vermelha, pelos russos, né? Eles são muito habilidosos, são muito feras mesmo, e a luta deles é muito boa, né? A gente vê que é uma luta bem acirrada, muito, muito bacana essas cenas de luta aqui entre o Soldado Invernal e a Viúva Negra, né? Isso aí a gente lembra um pouco lá do filme também, que eles lutaram também, né, um com o outro, no filme do Capitão América e Soldado Invernal.
Só que aqui, obviamente, com o braço dele, né, braço mecânico, ele dá um soco nela, ela fica desacordada e ele leva o escudo verdadeiro do Capitão América com ele, né? Aqui ela vai lembrar, a Viúva Negra, quando ela chega nas instalações da SHIELD, ela vai lembrar que ela teve um romance com o Soldado Invernal lá no início, quando eles ainda estavam sendo treinados, né? Ela lembra como ela foi punir, como ele foi punido ali, né, várias vezes pela Sala Vermelha, né? E aí nós vamos ter, né, o Buck caçando, o Buck tentando arrumar um jeito ali de chegar até Tony Stark, né? Temos aqui o Ossos Cruzados preso, sendo interrogado. Vamos ver aqui que a Pecado forma o seu esquadrão serpente, né? Onde ela comete roubos a bancos, assassinatos, né? E nada disso aqui é atrapalhado porque a SHIELD está muito mais preocupada e o Tony Stark está muito mais preocupado em prender os seus amigos, os outros heróis, né? Do que realmente prender criminosos, né? Ele estava inclusive contratando criminosos, né? Então fica difícil realmente ele dar atenção a prender criminosos. O que ele quer mesmo é prender os amigos dele, né? E aí a gente vai ter aqui a Sharon e o Falcão, né? Cada vez mais próximo de achar o Soldado Invernal. Nós vamos ver aqui, né, que aquele psicólogo da SHIELD, né, que eles estão, que na verdade não é o psicólogo da SHIELD, mas é o Dr. Fausto. A gente vai ver aqui que o cara está morto, né? Que o cara, ele não está vivo, que ele foi morto e que o Dr. Faustus tomou o lugar dele através dessa capa holográfica, onde ele fica parecido fica idêntico ao cara, mas na verdade quando ele desliga, né, ele volta à sua aparência de Dr. Faustus. E aí nós temos aqui a carta, né, que é uma carta endereçada ao Tony Stark, escrita pelo Steve Rogers. O Steve Rogers, antes de todos os eventos, né, ainda lá na guerra, ainda quando eles se confrontavam, o Steve Rogers escreve uma carta para o Tony Stark, né? E ela é entregue por um advogado, né, que é da confiança de Matt Murdock, o Demolidor. Enquanto isso, o Soldado Invernal está lá espancando agentes da IMA, né? E aí está descobrindo coisas ali, chegando cada vez mais perto do Caveira Vermelha, porque um dos objetivos do Soldado Invernal é pegar o Caveira Vermelha também. Enquanto isso, ó, nós temos ali a Pecado com o seu esquadrão Serpente invadindo o aeroporto-aviões da SHIELD, né? Esse aeroporto-aviões super seguro, ele é invadido pela Pecado e pelo Esquadrão Serpente, onde eles libertam o Ossos Cruzados. O Ossos Cruzados é libertado debaixo do nariz da SHIELD, tá? E aí a ordem do Tony Stark para a Viúva Negra é encontrar o Soldado Invernal. Então ela começa a ir atrás dele, usando toda a sua habilidade, toda a sua instinto de espiã para tentar achar o Soldado Invernal, que está ali, ó, no encalço do Caveira Vermelha, e ele consegue chegar, ele consegue invadir a Cronas, tá? Ele consegue chegar até o Doutor, o Alexander Lukin, que é o Caveira Vermelha. Aqui é um momento em que, dentro da mente do Alexander Lukin, nós vamos ver o próprio Alexander Lukin lutando contra o Caveira Vermelha, ali dentro da mente deles. Isso aqui é a mente deles, eles estão combatendo ali. Nós vamos ver aqui que também a Sharon Carter e o Falcão chegam também aos agentes da IMA ali, se aproximando, a gente vê que eles estão bem atrás do Soldado Invernal. Onde o Soldado Invernal passa, eles estão passando também. Eles estão conseguindo realmente seguir os rastros corretamente do Soldado Invernal. Só que a Sharon está muito abalada com o que aconteceu, com aquilo que ela possivelmente fez, que foi atirar a queima-roupa no Steve Rogers, né? Ela precisa realmente de muita ajuda, o Falcão ajuda ela ali nos momentos onde ela quase acaba sendo morta por causa disso. A Viúva Negra percebe que o Falcão e a Sharon estão seguindo os mesmos passos que ela, ou seja, eles também estão caçando o Soldado Invernal, né? O Soldado Invernal, a imprensa que o Alexander Lukin, que é o Caveira Vermelha, né? Ele descobre que os dois são a mesma pessoa aqui nesse momento, porque o Ossos Cruzados e a Pecado invade o ambiente ali, e aí começa uma luta, né, entre o Soldado Invernal, o Ossos Cruzados e a Pecado. Esse aqui é o momento em que a SHIELD encontra o corpo do psicólogo, que nesse tempo todo ele já estava morto há muito tempo, ele estava congelado dentro de um freezer, enquanto o cara que estava lá interrogando, né, tratando tanto da Sharon quanto dos outros agentes da SHIELD
era o Dr. Faustus, e o psicólogo verdadeiro já estava morto já há muito tempo dentro desse freezer aí. E aí começa essa luta aqui dentro do escritório do Alexander Lukin entre o Ossos Cruzados, a Pecado e o Soldado Invernal, né? E aí o Alexander coloca a máscara do Caveira Vermelha, porque ele também é o Caveira Vermelha, né? E eles estão lutando ali, o Soldado Invernal obviamente leva uma vantagem danada, o cara é muito bem treinado, além desse braço mecânico dele, e ele dá um pau danado tanto na Pecado quanto nos Ossos Cruzados. E aí quando ele parte para o Caveira Vermelha, né? Que ele pega o Caveira Vermelha pelo colarinho ali, o Caveira Vermelha fala uma palavra, Sputnik, que é uma das palavras-chave, e aí o Soldado Invernal, como ainda tem essas palavras-chave dentro da mente dele, que controlam a mente dele ainda desde a época lá daquelas lavagens cerebrais que ele sofreu lá pelos russos, o Soldado Invernal cai, né? E aí eles aprisionam o Soldado Invernal. O Soldado Invernal agora está nas mãos do Caveira Vermelha, né? E aí nós vamos ter aqui a Viúva Negra, né, combinando, chegando à casa do Falcão, pedindo ajuda a ele, para que eles então possam juntos encontrar o Buck, né, o Soldado Invernal. E aí o Falcão e a Viúva partem para a casa da Sharon, que está lá fazendo um teste de gravidez, e ela descobre que ela está grávida. A Sharon Carter está grávida e esse filho seria do Steve Rogers, seria do Capitão América. E aí é o momento que o Tony Stark lê a carta, né? Ele lê a carta, ele começa a ver as imagens da morte do Capitão América ali, né? do Steve, e ele fica olhando essas imagens. Aqui a gente vê que o Buck está preso, né? Completamente preso ali, nas garras do Caveira Vermelha. O Faustus tenta mexer na mente dele, né? Tenta controlar a mente dele, mas ele não consegue, né? E a Sharon está muito abalada ali, tá realmente pensando muito em tudo que aconteceu, a mente dela está muito perturbada, começa a ouvir vozes na mente dela. É um momento que o Falcão e a Viúva chegam à casa dela ali e falam com ela, né? Combinam com ela de ir juntos, né? Procurar o Buck, achar o Buck, né? E a voz está falando na cabeça dela ali. E aí quando ela sai do banheiro, né? Quando ela vai encontrar com os dois, ela dispara essa arma aqui, que não é uma arma letal, mas uma arma que vai atordoar os dois, e ela acerta os dois em cheio, né? E deixa os dois ali caídos no chão, imobilizados. E aí no final nós temos aqui a carta na íntegra, que diz assim, né? Estou confiando a você duas incumbências. Não deixe Buck se lançar de volta à ira e à confusão. Ele tem chance de levar uma vida nova. Ajude-o a encontrar seu caminho. Salve-o por mim. Quanto ao Capitão América, a parte disto que é maior do que eu, que sempre foi maior, não deixe que ele morra, Tony. O país precisa de um Capitão América, talvez agora mais do que nunca. Não deixe esse sonho morrer. Seu amigo Steve Rogers. Aqui mostra muito do caráter do Steve Rogers, do Capitão América, né? Que era esse cara leal, que é esse cara companheiro, que é esse cara realmente que fazia tudo por seus amigos, que era leal àqueles, né, que andavam ao lado dele. E aqui mesmo o Tony, né, sendo tão cruel com ele, sendo tão traiçoeiro com ele, traidor, né, digamos assim, ele ainda confia ao Tony algumas incumbências, que é ajudar o Buck e não deixar o símbolo Capitão América morrer. E aí terminamos essa edição aqui, Capitão América, né, a morte do sonho. E aqui nós temos a galeria das capas, né, que aqui ó, nós temos a capa da edição 22, da edição 23, tá? Da edição 24, da edição 25, né? A icônica edição 25, que é a edição da morte do Capitão América. E aí vamos ter várias capas alternativas e variantes aqui da edição 25, tá? Todas essas são da edição 25, aí nós temos a edição 26 aqui, tá? A edição 27, a edição 28 e a edição 30 de Capitão América, tá? E aí nós temos aqui a capa da edição do Soldado Invernal, tá? Mais uma variante aqui da capa da edição 25, e aqui páginas da edição 25, né, em preto e branco, rascunhos aqui. Todas as páginas aqui em preto e branco da edição 25, de momentos marcantes da edição. E aí nós temos falando mais um pouco aqui sobre os artistas de novo, e terminamos a nossa edição aqui, Capitão América, A Morte do Sonho. Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.